Bem, queridos, volte-se comigo nesta manhã para a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, o capítulo de número 15 e o versículo de número 11. João, capítulo 15, estas palavras do versículo de número 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Bem, nossa meditação nesta manhã é o lugar e a importância dos sentimentos na vida de um crente. Lugar e a importância das afeições na vida cristã. Queridos, o que são as afeições ou os sentimentos espirituais? É sobre isso que nós queremos tratar. É exatamente este tema que nós encontramos neste e um número de versículos aqui no 15º capítulo de João. Qual é o lugar dos sentimentos na vida do crente? Permita-me explicar algo importante antes de definir sentimentos espirituais. Eu espero que esta exposição da palavra de Deus seja de imenso benefício a cada alma aqui presente. Sentimentos espirituais ou afeições se encontram na alma humana. A alma, e eu gostaria de delinear aqui a anatomia da alma, ela é formada por certas faculdades criadas por Deus que nos constituem como pessoas. Cada um de nós é constituído por estas faculdades criadas por Deus. Na alma nós encontramos a faculdade primeira da razão. Deus nos deu a capacidade de razão para balancear, checar, pesar as coisas, compreender o mundo em nossa volta e a nós mesmos e a palavra de Deus. A razão é esta capacidade dada por Deus para aprender, para desenvolver o ser humano, para desenvolver as demais faculdades da alma humana. Estou falando aqui de maneira muito geral e genérica, não específica. Nós encontramos também na alma a faculdade da memória. A memória é aquele elemento dado por Deus, sem o qual dificilmente nós conseguiríamos aprender, crescer, interagir uns com os outros. Se a memória não estivesse ali, nós não poderíamos trazer toda a nossa experiência individualmente do passado ou como humanidade, produzir ciência, tecnologia, nem ao menos conversar, conseguir cumprir os nossos compromissos. Assim Deus pôs na alma a faculdade tão poderosa da memória. E junto com estas duas faculdades, há também esta grandiosa, importante e vital faculdade na alma, que é a faculdade da consciência. Deus uniu à alma humana este componente terceiro chamado consciência. Consciência funciona dentro de cada ser humano como uma espécie de juiz ou inspetor enviado por Deus à alma humana, que está ali dentro de nós, assim por dizer, checando, conferindo e marcando a maneira como nós respondemos à nossa consciência do bem e do mal, a maneira como nós agimos em relação à lei de Deus inscrita em nossos corações. É a consciência que este agente de Deus, esta autarquia, assim por dizer, da parte de Deus, para fazer uma auditoria em nós. E a consciência um dia que será, assim por dizer, aberta na presença de nosso Deus para nos confirmar ou para nos condenar diante do nosso Deus. Assim Deus nos criou como seres humanos, como criaturas além e acima e muito mais elevadas do que os animais irracionais que não possuem um espírito e uma alma. Dentro de nós, similar ou como um termo intercambiável à alma, está o espírito. Todavia nós não somos formados de três partes, mas sim de duas partes, corpo e alma. E na alma nós temos uma faculdade ou função também chamada de espírito. Espírito é aquela capacidade em nós, em cada ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que permite que um homem criado à imagem de Deus, uma mulher criada à imagem de Deus, possa interagir com Deus e adorá-lo. Nós o adoramos através do Espírito, de maneira que é verdadeiro o que diz a palavra e sempre seja verdadeira a palavra de Deus. Que quando um homem não conhece a Deus, quando a mulher não adora a Deus, isto é porque ele está morto, ela está morta espiritualmente. O seu espírito não adora a Deus, o seu espírito está, assim por dizer, morto. Nós nascemos espiritualmente mortos, não em nossa alma. As nossas faculdades criadas por Deus nos permitem seguir e avançar como humanidade, como seres humanos. Porém, nosso relacionamento como nosso Criador, nós estamos separados dele. Nosso espírito está morto, nós não o adoramos, nós não o buscamos. Nós precisamos da graça de Deus para trazer vida ao morto espiritual. Assim nós temos a faculdade da razão, a faculdade da memória, nós temos também dentro de nós o espírito, e nós temos também por fim, e não estou colocando aqui em ordem de importância, a não ser a faculdade da razão que vem em primeiro lugar, e nós temos também dentro de nós a faculdade das afeições, os sentimentos e emoções. Mas veja, cada uma dessas faculdades possui na alma humana o seu lugar e a sua posição. Os sentimentos ou as afeições, por sua vez, respondem à razão.
De maneira que quando um ser humano, quando uma pessoa compreende algo, as afeições que fazem parte de um sistema de resposta na alma respondem ao que a mente compreende. Se você recebe uma informação maravilhosa, os seus sentimentos respondem com alegria, com gozo, com prazer. Se você se depara com informação difícil ou vê algo triste, os seus sentimentos então respondem à razão com tristeza, com ódio, com ira, com raiva, com coisas como essas. Assim Deus nos criou, homens e mulheres criados à imagem de Deus. Animais não possuem estas coisas, porque foi no homem que Deus soprou o espírito de vida, colocando nele a alma. Assim cada alma é eterna e um dia haverá de entrar na presença do seu Criador para prestar-lhe conta. Mas queridos, por que eu estou delineando ou definindo esta anatomia, assim por dizer, da alma? Nosso tema são afeições, sentimentos espirituais. E os sentimentos ou afeições são primariamente uma faculdade da alma, e a palavra de Deus tem muita coisa a dizer a respeito disso. Agora, deixe-me tentar contrastar sentimentos e afeições com a fé. A fé é um dom de Deus. A fé é dada ao ser humano. A fé para a salvação não está em nós quando nós nascemos. Ela, diz a palavra de Deus, é um dom, uma dádiva que vem do alto para a nossa alma. De maneira que a fé não é meramente sentimentos ou afeições. Essa fé ativa e contínua em nós, ela não pode ser confundida com as emoções, os sentimentos. E eu espero que você, compreendendo isto, essa teologia nesta manhã, não seja mais enganado ou levado por conversas evangélicas frívolas a respeito da alma humana. Fé não é sentimentos, queridos amigos, como, por exemplo, entusiasmos, emoções várias, embora a fé envolva grandes sentimentos e o entusiasmo pela obra do Senhor, pelo reino. Mas a fé é um tanto diferente dos sentimentos, são duas coisas à parte. Muitas vezes, nós podemos estar sentimentos nos sentindo muito bem, na verdade, com nós mesmos, assim por dizer, ou com o mundo, ou com a vida, etc. Ou cheios de entusiasmo, e de fervor. Talvez nós estejamos cheios de fervor emocional. Por um lado, as emoções estão muito bem, mas a fé, ao mesmo tempo, pode estar muito frágil, e muito fraca, e muito debilitada e pequena, porque fé e sentimentos são coisas diferentes. Quando você for testado, por exemplo, a respeito da sua fé, embora você esteja com grandes sentimentos, com grande alegria, assim por dizer, pode ser que a sua fé se mostre pequenina e desmorone no meio de uma provação. Nós vemos, por exemplo, o caso de Pedro. Senhor, aqui estou eu, o Senhor está andando sobre as águas, manda que eu vá até a ti. Cheio de afoito, não é? Cheio de veemência. Mas logo que ele começou a andar, a sua fé se mostrou pequenina. Assim, fé e sentimentos devem ser encaradas como as duas coisas à parte. Mas às vezes é o contrário. Sentimentos parecem muitas vezes simplesmente não funcionar em nós. Você se levanta e você não sente, não é? Você está ali talvez cansado, desanimado, frio, desligado com as coisas. E esses sentimentos, por estarem frios, muitas vezes tornam a vida espiritual algo difícil. Torna a oração, o estudo da palavra de Deus, uma grande luta, não é verdade? Porque parece que nós não sentimos. E por causa dessa frieza de sentimentos, você às vezes teme ter apostatado da fé, teme ter se afastado do Senhor. Mas veja, querido irmão, irmã, meu amigo, embora os sentimentos estejam frios, a fé pode muito bem continuar forte, vibrante e fervorosa neste momento. Porque, veja, a fé não depende dos sentimentos para andar. A fé não depende de como nós nos sentimos em determinado momento. Por quê? Porque a fé, ela está na mente. A fé está na mente. A mente é o palácio da fé. A mente é o palácio da alma e a fé está ali. A mente é quem exercita a fé, porque a fé se localiza na mente. A mente é esta faculdade, meus irmãos, da alma, que nos permite compreender as coisas de um modo racional. Nós chamamos a mente de a razão. Você compreende essas verdades da palavra de Deus, estas doutrinas, estas promessas, então você está convencido, persuadido delas. Isso é fé. Fé é uma persuasão. Por isso, você então vive a sua vida cristã baseado nestas verdades. Você a obedece, você põe em prática a palavra de Deus. Isso é fé. Nós acabamos de ler que aqueles que amam o Senhor guardam seus mandamentos. A fé guarda os mandamentos de Deus. Fé é uma ação, é uma atitude. Você conhece a verdade, está persuadida dela, você a põe em prática e assim você continua firme em teus deveres. Você exercita a fé.
De modo que a fé é exercitada na mente. Você compreende as verdades, você as abraça, está convencido dela, e a fé te leva a agir. A fé não é exercitada nos sentimentos. Ela não é exercitada pela faculdade dos sentimentos. Você percebe a diferença? A fé é exercitada pela faculdade da mente ou da razão e não pela faculdade dos sentimentos. Assim, embora nossos sentimentos talvez não estejam muito bem em determinado momento, por causa de alguma situação dolorosa, por causa de nossas falhas contínuas, por causa de alguma perda, alguma decepção, alguma situação desapontadora, ainda embora os nossos sentimentos não estejam bem, a nossa fé, todavia, pode estar ainda muito forte neste momento, porque a fé não depende do estado de nossas emoções ou de nossos sentimentos. A fé é exercitada pela mente, pela persuasão na verdade. Você crê na palavra de Deus, você é instruído nas doutrinas, então você obedece, você pratica, você cumpre, porque você tem fé nelas. E você pode fazer isso independente da maneira como você esteja se sentindo emocionalmente. A razão, queridos irmãos, porque muitas vezes nós nos tornamos inoperantes no reino de Deus, ou no estudo da palavra, em nosso devocional, ou na comunhão, ou pouco frutíferos, é porque, veja isso, nós baseamos a nossa ação e a nossa obediência em como nós nos sentimos hoje, em como nós nos sentimos neste momento. Não é verdade, muitas vezes isso? E há crentes que não estão adorando ao Senhor com o povo de Deus neste dia de hoje, na casa de Deus, e não estão servindo ao Senhor e prestando a Ele o que nós devemos, um culto sincero, alegre, reverente. E essa pessoa não ora e não lê a palavra de Deus porque ela está se sentindo espiritualmente fria. Parece sinceridade isso, não é verdade? É sinceridade sim, mas é desconhecimento da palavra de Deus, um desconhecimento fatal. Assim a vida cristã desta pessoa talvez não progrida, porque a fé está operando pelos sentimentos, mas a fé bíblica, que agrada a Deus, cresce, gera frutos, é mais forte e se desenvolve, ainda embora os nossos sentimentos não estejam bem. Mas pastor, por que o senhor está querendo dizer que sentimentos, ou melhor, o senhor está querendo dizer que sentimentos não são importantes? Será que essa igreja é uma igreja fria, racional, cerebral, e não há emoções, não há sentimentos? Não, meu querido irmão, não estou querendo dizer isso. Mas o que eu estou querendo dizer apenas é que os sentimentos não devem vir primeiro em nosso serviço, em nossa devoção, em nossa obediência, porque os sentimentos respondem à mente, à razão onde está a fé. A fé continua, ou melhor, a fé contínua da nossa vida, que nos empurra para frente, não depende dos sentimentos para permanecer e crescer. Pense, eu sempre dou essa ilustração sobre um trem. Todo trem tem seus vagões e uma locomotiva. A mente, a razão é a locomotiva que puxa e leva para frente estes vagões. As outras faculdades, assim por dizer, são os vagões. Agora, o sentimento vem atrás da locomotiva. E a memória, claro, essas coisas estão intercaladas, obviamente, mas pense nessa minha ilustração. Você não necessita dos sentimentos para seguir em frente, porque é a locomotiva quem conduz. De maneira que se você, por uma fé sincera, confiando na palavra de Deus, conhecendo e abraçando-a, não está se sentindo muito bem por alguma razão neste dia, você pode ainda assim orar ao Senhor, você pode ainda assim ler a palavra de Deus, testemunhar e sobretudo estar com o povo de Deus adorando, ainda embora o vagão dos sentimentos não esteja conectado à locomotiva da fé, porque a locomotiva segue em frente. Você pode adorar ao Senhor nesta manhã de segunda, ao longo da semana. Talvez você tenha pecado, talvez você tenha sido negligente, talvez você tenha errado, mas você confessa o teu pecado ao Senhor e você sabe que Ele é fiel para te perdoar e você se levanta dali com alegria, indo embora se sentindo triste por ter feito aquilo. E você não se sente abrindo a palavra e orando, mas você deve, porque pela fé você serve a Deus, pela fé você o adora. E quem sabe, muitas vezes é o que acontece na vida de um crente sincero, quando você se ajoelha ou se senta para orar ao Senhor e rogar e clamar e confessar, muitas vezes você faz isso pela mente apenas, orando, lembrando da palavra, embora os teus sentimentos estejam desligados, mas ao fazer, ao ouvir, ao adorar, ao servir, sabe o que muitas vezes acontece?
aquele vagão dos sentimentos novamente se conecta à locomotiva. E conforme você está adorando e servindo em obediência, os sentimentos retornam a você. Porque primeiro vem a obediência, primeiro vem a fé, e depois as respostas dos sentimentos e as memórias da alegria e dos pecados purificados. Essa é a maneira que Deus nos criou. E é de gigantesca importância sermos educados na fé e no conhecimento da palavra de Deus, para não sermos levados por emoções diariamente. Queridos, a fé, por estar ali naquela locomotiva, ela não é como uma criança. Você sabe, uma criança, um pré-adolescente muitas vezes, às vezes adolescentes, é guiado somente por sentimentos e vontades. O que eu quero, o que eu desejo, somente eu faço o que me importa, o que me dá prazer, não estou com vontade, não estou afim de ir na igreja, optei por isso, optei por aquilo, não sinto, não sinto. Crianças operam dessa maneira, adultos não. Uma pessoa madura opera pela razão e não pelos sentimentos. Você e eu precisamos muitas vezes, você sabe disso, contrariar, não é, os sentimentos para cumprir o nosso dever. E levantar naquele dia frio de São Paulo, de enchente, contra a tua vontade, contra a tua enxaqueca, contra a tua gripe, e dominar esses sentimentos de desânimo e vestir-se e seguir para o teu trabalho e cumprir tuas responsabilidades. Uma pessoa madura faz isso, muitas vezes contraria os sentimentos para cumprir o seu dever, para cumprir aquilo que nós sabemos que temos que cumprir no reino de Deus. Isso é necessário. Assim, pela fé nós seguimos em frente em nosso serviço, em nossa devoção, em nosso amor cristão pelos irmãos servindo ao Senhor. Acabei de adicionar um sentimento, mas em nossa obediência. E conforme nós o fazemos pela fé, o Senhor sorri sobre nós e a alegria do Senhor se torna a nossa força. Bem, de fato, para exercitar a fé, você precisa muitas vezes passar por cima de sentimentos. Sentimentos que te impedem de adorar e servir ao Senhor, de estar na casa de Deus. Sentimentos que te impedem de obedecer e cumprir as responsabilidades como um discípulo. Um sentimento de indignidade por errar tantas vezes. Você precisa passar muitas vezes por cima disso. E obedecer ao Senhor e ser sincero em teu serviço. E a fé, queridos irmãos, ela segue em frente porque ela está, segundo a palavra de Deus, na locomotiva da mente que compreende a palavra de Deus, que abraça e está persuadido. E assim serve ao Senhor e não nos vagões do sentimento. Você aprende a palavra, você obedece, você a cumpre, você vive e você cresce, se fortalece e a tua fé se mantém fortalecida, apesar de um determinado momento as afeições não estarem muito bem. Mas, queridos, nosso tema nesta manhã não é a fé, mas os sentimentos. E assim os sentimentos, as afeições do crente, são de gigantesca importância, mas foi importante para mim definir nesta manhã, para nós não confundirmos fé com sentimentos, embora nós vamos lidar com sentimentos. A vida cristã pode seguir em frente, ela não está operando somente em dependência dos sentimentos, porque é uma vida de fé na palavra de Deus, uma vida de dependência no Senhor, uma vida inteligente, um culto racional ao Senhor, uma escolha de obedecê-lo independente das afeições. Essa é uma vida de obediência, uma vida prazerosa e agradável ao Senhor, uma vida que traz as suas bênçãos sobre nós. Bem, agora, qual então é a função ou o lugar dos sentimentos então na vida do crente? Falamos sobre obediência e fé. Qual é o lugar dos sentimentos então? É sobre isso que nós queremos aprender. Volte-se outra vez comigo ao nosso texto, João 15, versículo de número 11. Observe o que o Senhor está dizendo: tenho-vos dito isto aos discípulos, tudo o que ele disse anteriormente, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui está o Senhor Jesus Cristo usando a palavra gozo, que é um sinônimo das afeições cristãs em geral. Esse termo aparece em outras partes e com sinônimos diferentes. Veja comigo o capítulo 16, versículo 24, está ali novamente. Até agora nada pedistes em oração em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Veja o capítulo 17, versículo 13. Mas agora vou para ti, Senhor, orando, e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Mesmo termo, um conceito, o termo utilizado para se referir ao escopo das afeições, sobretudo coroada como esta grande afeição que é a alegria. Bom, primeiramente, deixe-me tentar definir, e eu gostaria de definir sentimentos ou afeições espirituais na palavra de Deus, primeiramente a partir daquilo que não é. Que não são sentimentos espirituais. Bem, quando nós falamos de sentimentos, observe, e afeições espirituais, nós não estamos falando apenas de sentimentos.
mas de sentimentos e afeições espirituais. Nós não estamos falando, por exemplo, sobre sentir-se bem comigo mesmo, sentimentos. Isso não são sentimentos espirituais. Nós não estamos falando sobre sentir-se bem num ambiente onde eu me encontro, ou como a vida segue, está tudo bem no lar, na família. Eu congrego uma igreja bíblica, um ambiente onde há pessoas maduras, inteligentes, elas têm conversação espiritual, me sinto bem comigo mesmo. Nós não estamos falando sobre isso. Isso não são sentimentos aqui. Por que eu estou enfatizando isso? Sentimentos espirituais. Porque nossa geração, por conta do neopentecostalismo e do pentecostalismo e tanto misticismo, algumas pessoas parecem pensar que sentimentos como alegria, gozo, sentimentos espirituais se referem a algo que você sente, como por exemplo o resultado de ouvir uma música evangélica. E você põe lá o CD, o pendrive, liga na internet, você ouve um louvor, como se diz hoje, né? Estou ouvindo louvores e eu me sinto muito bem, eu saio muito bem. Esses são sentimentos, é claro. Você ouve, isso responde, mas estes não são sentimentos espirituais que nós queremos lidar, delineado na palavra de Deus, que trazem grande vigor para a vida cristã. E os sentimentos, realmente, que nós temos como resultado de coisas boas, como essa de ouvir louvores, é muito bom, está muito bem, mas este não é o gozo cristão, a alegria cristã, a respeito da qual o Senhor está mencionando aqui. Porque esta alegria espiritual, estes sentimentos espirituais, lidam com coisas muito mais profundas do que esta alegria momentânea ativada pelas emoções rapidamente. Eu quero considerar este tema, meus irmãos, eu gostaria que o irmão atentasse para isso. Esta é uma daquelas colunas do edifício da doutrina cristã que são vitais para a nossa vida e a nossa jornada como povo de Deus. Na Bíblia, sentimento espiritual não é algo que está apenas centrado em mim mesmo, na minha pessoa, na minha experiência individual somente. Sentimentos espirituais não são apenas alívio e gratidão a Deus, quando uma oração por necessidade, por exemplo, é respondida. Eu orei por algo, o Senhor verdadeiramente ouviu e respondeu, e aquele bem, aquela porta, aquela oportunidade foi aberta, e eu tive alegria. Veja, isso é apenas uma parte da questão. Sentimentos espirituais não é apenas uma questão de sentir-se bem consigo mesmo por algo bom que aconteceu, porque eu estou num ambiente aprazível, agradável, não é algo centrado em mim, em minha pessoa. Este é o primeiro ponto importante sobre o que não é sentimento espiritual. Em segundo lugar, sentimentos ou afeições espirituais, veja você, também não são a fonte ou a base de uma autoridade espiritual. O que eu quero dizer com isso? Isso é algo vital de ser compreendido em dias como os nossos. Porque algumas pessoas pensam que sim. E a vida de muitos crentes é conduzida por sentimentos e não pelas regulações da palavra de Deus. Mas sentimentos não compõem, não são a fonte ou a base de autoridade espiritual da vida de um crente. Nem eu, nem você, nem qualquer crente em qualquer época receberá da parte de Deus qualquer declaração de veracidade de uma doutrina ou conduta, maneira de crer, a maneira de viver ou ideia através dos sentimentos. Eu irei repetir isso. Nenhum crente irá receber da parte de Deus, esse é um ensino bíblico cristalino, uma declaração sobre verdade doutrinária, sobre a maneira de viver através de sentimentos. Toda a verdade de Deus sobre doutrina, toda a verdade de Deus sobre conduta cristã é mediada a mim e a você pela palavra de Deus. Não por aquilo que eu sinto a respeito desta doutrina, não por aquilo que eu sinto a respeito de um tipo de conduta cristã. Não é o sentimento sendo ativado que me traz uma autoridade sobre aquilo ser certo ou errado. É a palavra de Deus quem estabelece verdades doutrinárias e conduta cristã. Isso é a doutrina básica do cristianismo. Sentimentos, por exemplo, não são a base, veja, da condução divina na questão importante de decisões a serem tomadas. Se alguém busca por condução divina para a tomada de uma decisão grande, como, por exemplo, aquelas avenidas largas da vida, onde nós temos que trilhar por toda a vida, escolhas a serem tomadas como com quem casar, que igreja congregar,
que profissão seguir, em que cidade morar, coisas que você passará muito tempo jornando naquelas avenidas. No que se refere a essas buscas, essas decisões grandes e importantes da vida, sentimentos não são a base para nos conduzir nas escolhas dessas decisões. Deixe-me dar um exemplo verídico de um homem, a respeito do qual tenho ouvido, que desejava se mudar da sua cidade para um lugar mais aprazível. Era um professor universitário, já quase se aposentando, e ele começou a pensar no senhor de posses, onde ele e a sua família deveriam morar logo que ele se aposentasse. E ele, sua esposa e filhos costumavam viajar em suas férias como professor para vários lugares, não é? Certas regiões do Brasil, para conhecer o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso, há tantas coisas belas para serem conhecidas. E ele sempre ia para um lugar em particular no interior, no meio do verde, numa serra, fresco, próximo de água, circuito das águas. Um lugar limpo, seguro, e ele sempre gostava muito de estar ali, realmente um lugar belo. E ele foi atraído pela qualidade de vida, assim por dizer, daquele local. E pensando sobre isso no final da sua carreira, conversando com sua esposa, cada vez mais ele estava atraído, talvez, a mudar para aquela pequena cidade, na sua aposentadoria, e ficar por ali. E ele concluiu, pensando sobre isso, que talvez fosse a vontade de Deus tomar essa decisão. Então, observe, ele começou, então, a partir daí, quando ele concluiu isso, ele começou a partir de então a buscar certos sinais confirmatórios que ele deveria ir para aquele lugar. Então, um número de coincidências começou a acontecer, várias intuições sobre o que ele poderia fazer ali, coisas começaram a acontecer e ele começou a imaginar que seus sentimentos estavam guiando ele para aquele lugar. Ele conseguiu se aposentar muito bem, é difícil se aposentar, não é? Saiu rápido da aposentadoria, veja, isso aconteceu, deve ser Deus me encaminhando para aquele lugar. E ele colocou a casa dele à venda, e a casa foi vendida muito rápido. Certamente é Deus que está me encaminhando. Ele não nos diz que ele colocou um preço bem mais baixo do que o mercado, por isso, mas como ele estava decidido a mudar, todas essas coisas se tornam evidências da parte de Deus. E várias coincidências estavam acontecendo, e isso era a condução de Deus na vida dele, na sua decisão. Então ele decidiu colocar, não é como eu mencionei, a casa à venda, vendeu uma semana. Isso para ele foi a confirmação absoluta de Deus. Agora não tenho casa, vendeu meus móveis rapidinho, Deus está me conduzindo. E há muitíssimas pessoas e crentes que guiam suas vidas desta maneira. E elas tomam grandes decisões que irão afetar sua vida, sua família e sua igreja local, e deixam sua igreja local e a obra do Senhor e tantas outras coisas baseado nos sentimentos, nas intuições e nas coincidências, porque elas já em si decidiram o que querem fazer. Então, porque tem uma consciência que diz, eu preciso buscar a bênção de Deus, deixa eu buscar, mas eu começo a criar ideias, coincidências e ver essas coisas que acontecem como a vontade de Deus. Há muitos crentes que são guiados, em outras palavras, por sentimentos, afeições, e não pelas diretrizes da palavra de Deus nessas grandes escolhas. E a palavra de Deus tem diretrizes claras sobre casamento, sobre igreja, sobre profissão e tantas coisas. Agora perceba, porque agir desta maneira, como no exemplo que eu acabei de dar, na situação deste homem, perceba porque isso não é bíblico. Não é bíblico buscar, na maioria das vezes, a vontade de Deus desta forma. Porque, veja, por exemplo, aquele homem, ao tomar aquela decisão de mudar e ir para aquela cidade, ele não conhecia lá nenhuma igreja onde congregar. Foi tudo uma questão de um belo lugar para me aposentar. Ele não conhecia nenhuma igreja bíblica, ele não planejou isso, ele não pensou. A sua atitude era aquela atitude de muitos evangélicos hoje. Bom, eu posso mudar, eu posso fazer o que eu quero, eu procuro a igreja mais próximo de casa, né? A igreja é como um banco, você muda de agência, procura a agência mais próxima, como um supermercado, você muda de supermercado, você procura mais próximo, eu vou para lá e eu vou procurar uma igreja. Que visão baixa da igreja local, não é verdade? Tudo que importava era um jardim para plantar algumas frutas, algumas verduras, viver no meio do verde. Ele não sabia o que iria fazer para o Senhor ali, nem qualquer coisa do tipo. Ele mencionou sobre várias coisas acontecendo, coincidências, Deus conduzindo, só pode ser o Senhor, a casa foi barata, saiu o empréstimo, coisas como essa. E tudo estava baseado no que ele sentia em relação àquele lugar, então ele se mudou para lá. Mas veja, ele não usou a mente
a razão onde opera a fé, num sentido bíblico. A ideia, o desejo, a conveniência, a atração vem em primeiro lugar no seu uso de parâmetros. Ele não usou parâmetros bíblicos, nada do tipo, apenas sentimentos, intuições, desejo, conveniência. Mas, meus irmãos, sentimentos são maravilhosos, mas eles são a última coisa que entram na questão da busca por condução divina. Eu não estou dizendo que eles não entram, mas eu digo que é a última coisa. Depois que você já buscou a vontade de Deus revelada na palavra, as diretrizes que pesam sobre esta escolha, conversou com crentes mais maduros, checou de que maneira isso vai afetar espiritualmente outras pessoas, a sua igreja, pesou os prós e os contras, depois de tudo isso, seguindo corretamente a vontade de Deus, aí os sentimentos entram e Deus vai operar trazendo paz ou inquietude em relação a essa tomada de decisão, porque você já foi sincero e honrou a Deus buscando a vontade de Deus. E se você fez tudo certo e ainda assim está inquieto, Deus está fechando talvez uma porta e Ele vai entrar em ação para fazer isso ou abrir. Mas isso é a última coisa que entra na questão de tomadas de decisão. Mas para aquele senhor e sua esposa e para muitos crentes, é tudo uma questão de sentimento, intuição, desejo e conveniência. Oh, você saiu daquela igreja tão bíblica. Você não está mais servindo ao Senhor naquela igreja? Ah, não, eu estou nessa igreja menos bíblica, realmente, mas é porque é mais perto da minha casa. Conveniência, sentimentos, que muitas vezes escondem outras coisas. Fulano, você não está mais servindo ao Senhor na igreja com o povo de Deus, naquela cidade, você está agora aqui no campo. Ou você sabe, eu não sou uma pessoa urbana, eu sempre detestei cidade, violência, cinza, poluição. Eu sou uma pessoa do campo, eu estou aqui no campo, eu gosto do campo, eu me mudei, eu vou plantar, eu vou procurar uma igreja depois, eu vou adorar a Deus pela internet, eu vou ler minha Bíblia. Conveniência, sentimentos. Oh, eu decidi ter um relacionamento sentimental com essa moça, ela é evangélica, ela vem na igreja, mas eu sei que ela não é crente. Sabe por quê? Porque se eu tiver um relacionamento sentimental com ela, pensando em casamento, quem sabe eu não ganho ela para Cristo. Atrações, sentimentos, vontades humanas. Ou eu não permaneço nessa igreja porque na adoração ela não me faz sentir sentimentos. Não parâmetros bíblicos sobre adoração, não parâmetros bíblicos sobre relacionamentos, não parâmetros bíblicos sobre onde morar, onde congregar. Muitos cristãos são guiados em nossa geração por sentimentos, porque têm aprendido estas coisas na televisão, no meio pentecostal, neopentecostal, muitas vezes tradicional e reformado, veja você. Sentimentos, queridos, nunca são canais de autoridade para nós, seja em termos de doutrina ou condução divina. Esta é a primeira coisa. Sentimentos espirituais não estão centrados em nós mesmos, como eu me sinto a respeito de algo apenas, e sentimentos espirituais não são a base, é um canal de autoridade divina na questão de doutrina, conduta e condução divina. E sim, a vontade de Deus para cada uma dessas áreas, conforme revelada na Bíblia. Sentimentos não são, volto a repetir, a base da condução divina na área de grande importância como decisões a serem tomadas. Mas nós estamos lidando com um lado positivo nesta manhã de sentimentos e afeições. Como manter sentimentos espirituais, como cultivá-los, como deixá-los auxiliar em nossa vida cristã. Mas foi necessário primeiro iniciarmos essa consideração definindo o que os sentimentos espirituais não fazem. Veja novamente o nosso texto em João 15, versículo 11. O Senhor dizendo aqui, estabelecendo este princípio, esta palavra do Senhor: tenho-vos dito isto para que o meu gozo, alegria, sentimento espiritual permaneça em vós e o vosso gozo, este composto de sentimentos espirituais, não falte em nada, seja completo. Bem, eu quero te dar nesta manhã um número de elementos para sua nota, para sua anotação, que comprazem sentimentos espirituais, para que chegando em casa ou amanhã você no teu devocional possa recapitular e não perder o que aprendeu hoje, não ser um ouvinte desobediente ao Senhor. 8 elementos que comprazem sentimentos espirituais, que envolvem este gozo, esta alegria espiritual. Primeiro, sentimentos espirituais, alegria espiritual, é um grande componente deste sentimento espiritual, o gozo espiritual, é a certeza de salvação.
Certeza de salvação, um sentimento, assim por dizer, poderoso, importante, do gozo espiritual. Certeza de salvação. Veja Lucas capítulo 10, versículo de número 20. Eu lerei rapidamente. Mas não vos alegreis, observe, porque se vos sujeitam os espíritos. Isso é Cristo falando aos discípulos que voltaram daquela missão, os 12 apóstolos. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos no céu. Alegria em relação, está relacionado aqui à certeza de vida eterna. Nesse texto, gozo, alegria espiritual está ligado à salvação. A certeza de que uma pessoa tem salvação. Queridos amigos, saber que você é uma nova criatura em Cristo, saber por evidências bíblicas, reais, que você tem a Deus e Ele é teu Deus, que teus pecados foram perdoados, que o teu nome está escrito no livro da vida, que você irá seguir por esta jornada e há dificuldades, mas você será preservado até o final, que o horizonte do futuro não é incerto, ele é certo, que você será recebido na glória. Esse é um poderoso elemento da alegria espiritual, da certeza espiritual. Será que você entesoura este sentimento espiritual bíblico? Será que você se recorda continuamente disso? Eu fui salvo, um dia Deus me encontrou, um dia Deus me salvou. Essas dificuldades agora, essas provações, elas são parte, mas são passageiras. Eu tenho a vida eterna. Você diz isso a si mesmo? Você protege a tua certeza de salvação, protege este sentimento delicado, esta flor bela da conversão, que é a alegria da salvação, contra ataques do inimigo e contra o pecado, que te entristece e te afasta de Deus. Você deve, diz a palavra de Deus, aperfeiçoar a tua certeza de salvação, tendo comunhão com Deus, lendo e estudando a palavra de Deus, e estando com o povo de Deus na adoração, na comunhão e no serviço. Estes são os meios dados por Deus para fortalecer a certeza de salvação. Entre todas as coisas passageiras desta vida, mesmo a alegria do serviço do Senhor e tantas coisas belas e maravilhosas, certeza de salvação se levanta acima de todas elas e te faz levantar os olhos para cima em qualquer situação. Esse é um imenso componente dos sentimentos espirituais, certeza de salvação, se alegrar em tua certeza, louvar ao Senhor por isso, recordar a si mesmo dia após dia do que Ele fez para você, torna-se força e vigor. São sentimentos verdadeiros e reais, mais do que sentimentos por uma música evangélica, ou estar num lugar aprazível. Eles se centram nas verdades da palavra de Deus e o que Ele fez por nós. Segundo lugar, um outro componente da alegria, do gozo espiritual, do verdadeiro sentimento espiritual. 1 João capítulo 4, versículo de número 19. Nós o amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso se refere a uma percepção e apreciação da pessoa de Cristo e seu amor por nós. Uma percepção real e uma apreciação do que Ele fez por nós, o seu grande amor, é um profundo componente dos sentimentos espirituais. Refletir nisso. Quem é Jesus Cristo, Deus eterno? Ele me achou, Ele me amou. Que amor tão grande, que paciência Ele teve com os discípulos, que paciência e longanimidade Ele tem comigo quando eu erro e tropeço, e me entrego à autocomiseração, ao temperamento explosivo, e me afasto do povo de Deus, ou quando eu não faço o trabalho do Senhor de uma maneira certa, disciplinada e atenta, e Ele me leva ao arrependimento, e Ele me perdoa. Que amor! Ele me preservará até o final. Ele morreu em meu lugar, Ele sofreu tendo eu em seu coração e sua mente. Ele não morreu por uma massa de pessoas, um grande número de pessoas. Ele morreu por mim, por nome, me conhecendo, pessoa. Ele me conheceu na eternidade e tendo eu em vista, Ele morreu por mim. Que amor tão grande do Salvador. Refletir a respeito disso é um grande sentimento, um senso de dívida, tremendo componente da alegria espiritual. É uma percepção e uma apreciação da pessoa do Salvador. Em terceiro lugar, um profundo e grande sentimento espiritual, irmãos, é gratidão. Gratidão é uma virtude esquecida entre o povo evangélico. Abre comigo em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Estas palavras: e quanto fizerdes, o que fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. E fazendo isso, obviamente, em louvor, em oração, em gratidão e em submissão, privadamente, com o povo de Deus,
E fazer isso, ser agradecido, e ser agradecido precisa se materializar, se exteriorizar por palavras, por louvor e por serviço. Fazer isso é um grande sentimento, produz este senso de alegria, de dívida dirigida ao Senhor. Isso se torna força em nosso ser interior. Em quarto lugar, um outro componente do sentimento espiritual é um senso de antecipação, algo que é muito negligenciado por muitos crentes. Hebreus capítulo 13, versículo de número 14. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Um senso de antecipação, não somente por bênçãos em nosso serviço ao Senhor, bênçãos de uma vida fiel, mas, queridos irmãos, uma antecipação do céu. Antecipar o céu, para lá eu estou indo, este não é o meu país. Pensar no céu, pensar naquele lugar celeste, no povo de Deus, na ressurreição do último dia, coisas certas. Antecipar isso, a glória eterna. Será que nós estamos preocupados em demasia com esta vida, com o prover legítimo desta vida? Nós esquecemos que Cristo, Ele veio para nos salvar. Ele não veio para reformar este mundo. Ele não veio para trazer prosperidade econômica a este mundo. A nossa cidadania é celeste, terrena, é passageira. Assim, a nossa luta verdadeira é contra a corrupção, sim, mas é contra a corrupção do nosso coração e do coração de pessoas que não conhecem a Cristo. A nossa bandeira e a nossa passeata é a beleza dos pés que proclamam o Evangelho de Cristo. Cristo veio para salvar e tirar pessoas deste mundo. Claro, nós fazemos o nosso melhor como cidadãos aqui, mas nós pensamos no céu, e nós proclamamos o Evangelho da graça redentora, e nós antecipamos aquele dia. Queridos, este mundo é um barco furado, e não há legislação e reforma que irá melhorá-lo. Ele jaz aos pés do maligno, ele somente irá piorar. Pode ser que melhore materialmente, economicamente, mas nunca moralmente, nunca espiritualmente. Isso a palavra de Deus nos diz. E a nossa alegria é fortalecida quando nós olhamos para a nossa cidade celeste, a glória, o destino de cada crente, o novo céu e a nova terra, nós experimentamos aqui em comunhão com Deus também. Há um outro elemento que compõe verdadeiros sentimentos espirituais, está em Isaías 23:3, e se refere à paz. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente, observe aí, mente, está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. No capítulo de número 50, no versículo de número 10, há um elemento também muito profundo a respeito desse sentimento. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, da palavra pregada, quando andar em trevas você, e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus, e Ele te conservará em paz, porque você confia e se firma no Senhor teu Deus. Assim, paz é um grande sentimento espiritual, porque você aprendeu a confiar e a esperar no Senhor. Em qualquer situação, você sabe que Ele permanece com você. Os olhos de Deus estão abertos sobre a minha vida. Ele me conheceu, me salvou, Ele continua a me conhecer. Ele não me guia de uma maneira genérica, como Ele guia o povo de Deus, assim por dizer. Ele me guia individualmente, cada igreja local individualmente. Ele conhece. A Bíblia diz de uma maneira tão bela no livro dos Salmos, que Ele conta as nossas lágrimas e guarda em seu odre, assim por dizer. Ele ouve a nossa oração. E isso traz grande paz, grande segurança. Você entesoura estes sentimentos, você rega e cultiva eles, usando da memória para se lembrar das bênçãos de Deus, usando da mente para compreender essas promessas e essas verdades, deixando que a sua consciência te alegre no Senhor porque você foi justificado e tem andado na presença do Senhor, ou se arrependendo quando ela te acusa. Paz é um grande componente. E embora essa situação que você se encontre agora talvez seja difícil de fato, ou difícil de compreender, ou traga aprovação para a tua fé, de toda forma, se você ora e confia nele, você sabe, está persuadido, fé, que nada pode acontecer com você contra a vontade do teu Pai Celestial. Ele usará essas circunstâncias para a tua bênção, progresso e santificação, e isso te trará grande paz.
Queridos, é um sexto elemento ou componente espiritual do verdadeiro sentimento espiritual. Este é o entusiasmo. É um sentimento espiritual legítimo e deve ser cultivado. Colossenses 3, versículo de número 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Entusiasmo na palavra de Deus e no conhecimento dela, descobertas espirituais, prazer na palavra, prazer no culto ao Senhor, nas maravilhas que você aprecia, estar envolvido na obra do Senhor, entusiasmado em alcançar almas, em saber que esta é a vontade de Deus, o método de Deus e que Ele te abençoa. Esse é um canal vital de bênçãos espirituais. Oh, ser frio, ser complacente, indiferente, não ser tocados pelas verdades da palavra de Deus. É uma situação muito triste quando alguém se encontra em um estágio como esse. Seus sentimentos se deterioraram, eles estão envenenados, eles estão fracos, o pecado entrou, a fé morreu. Bom, ela não pode morrer, a fé definhou, ela está lá embaixo, eu não sinto mais. E ao mesmo tempo, em vez de me voltar à fé e à palavra, eu fico ali esperando que os sentimentos se ativem. Que situação triste. Que situação difícil. Que o Senhor tenha compaixão de nós, mas ter entusiasmo pelo reino de Deus é um desses elementos que solavancam os sentimentos espirituais, porque isso próprio é um sentimento espiritual. Deixe-me, junto com o entusiasmo, falar sobre zelo. Tito capítulo 2, versículo 14. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O que está por trás disso aqui é zelar pela verdade, zelo. Zelo pela palavra, pela doutrina, pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus. Zelo por uma consciência não maculada. Zelo pelo nome da igreja, onde o Senhor é adorado, onde você serve a Cristo, para ver a obra prosperar. Ter zelo. Zelo pelas coisas de Deus. Eu faço alguma coisa na casa de Deus, eu preciso de zelo. Eu preciso de disciplina. Eu não chego tropeçando fazendo as coisas quando eu vou servir ao povo de Deus. Eu me preparo, eu penso de antemão, eu descanso para estar com o povo de Deus e oferecer a Deus a minha mente, o meu coração. Eu tenho zelo pela casa de Deus. Os sentimentos de Davi estão também em mim, zelo pelos teus átrios, pelo teu povo. Ser um porteiro, ele dizia, isso quer dizer, tem visto a porta, também está ali. Servir, zelo, porque pelo que me foi dado. Ah, domingo, ir para a casa de Deus, servir. Vamos, gente, vamos embora. Eu chego aqui cansado, porque a televisão e o computador estavam ligados no sábado, porque fui para a pizzaria ou visita até 11, 12 da noite, e eu não tenho nada em meu coração para oferecer a Deus, e eu estou dormindo no culto do Senhor, porque eu não cuido, e aquela internet, e aqueles artigos, aquele estudo, o dever de casa, tudo me consomem, e eu presto um culto de lábios ao Senhor quando a minha mente racional, onde a fé opera, está dormindo. Não, queridos, zelo, alegria, é o dia do Senhor. É a obra do Senhor, é o meu Deus, é a minha parte nesta jornada oferecendo a Ele. Eu poderia oferecer as migalhas do meu coração e sentimentos, zelo, entusiasmo para servir ao Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Isso traz profunda alegria, esse é um componente da alegria espiritual. Deixe-me resumir isso aqui, mencionando apenas uma última coisa. Uma consciência desperta, acordada, é o que mantém a vida espiritual no seu curso. Uma consciência desperta não é o mais desfrutável de todos os sentimentos, não. Esse é o oitavo sentimento espiritual, uma consciência desperta. Mas este não é o mais desfrutável de todos os sentimentos, não. Mas uma consciência desperta, acordada, salvaguarda todos os demais sentimentos. Ter uma consciência viva, e sentir quando eu decepciono o Senhor. E sentir quando eu peco, em vez de me irar, de franzir a face, de me entregar à autocomiseração, de virar as costas. Ter uma consciência eterna, desperta, e sentir, e desejar profundamente melhorar e avançar. Uma consciência viva, desperta, de grande importância para todos os demais sentimentos. Por quê? Porque o âmago de uma consciência desperta, o caroço dela, o tutano dela, é sinceridade. Sinceridade espiritual. Em andar na presença do Senhor. Uma fé sincera que não me permite naufragar na jornada cristã. Deixe-me resumir aqui.
sentimentos ou afeições espirituais. Não é apenas uma questão de sentir-se bem abstratamente, não é algo centrado apenas em mim, na minha pessoa, experiências, também não é a fonte de autoridade em questões de doutrina, de condução, de escolhas. 8 componentes do gozo ou da alegria espiritual: certeza e segurança de salvação, percepção e apreciação da pessoa de Cristo, gratidão, antecipação do céu, paz, entusiasmo, zelo e uma consciência desperta, terna. Meus queridos, volte agora comigo novamente para o nosso texto, porque ainda há algo mais aqui da parte de Cristo para nós. Capítulo 15 de João, versículo de número 11. Tenho-vos dito isto, ele diz, tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós, observe agora, e o vosso gozo, sentimentos espirituais, seja completo. O vosso gozo seja completo. A vontade de meu Senhor, de teu Senhor, é que o nosso gozo, a nossa alegria espiritual não seja parcial, 1 ou 2 elementos apenas, mas seja completa. A vontade de Cristo para você, meu querido irmão, revelada na palavra de Deus, é que você tenha e experimente este escopo completo dos sentimentos espirituais. Todas estas coisas indicadas aqui. Mas veja, há uma condição estabelecida pelo Senhor aqui. Observe que na Bíblia, para bênçãos espirituais, todas elas há condição. Sempre há condições. E aqui está uma delas, para a plenitude dos sentimentos espirituais. Observe o versículo de número 4. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara ou galho de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Esses frutos ou sentimentos espirituais são resultado da nossa comunhão, unidade vital e permanência com Cristo. E esse texto fala sobre isso. Aqui estão condições que devem ser cumpridas para vermos o gozo e a alegria espiritual em nós. Ele diz, estai em mim, continuem em comunhão comigo, permaneçam em obediência a mim. Cristo está dizendo. Assim, a fé e confiança é mencionada aqui, em conexão a esse gozo. Versículo de número 11. Tenho-vos dito isto, que ele disse no versículo 4. Tenho-vos dito isso, diz o Salvador, estas coisas, estas condições, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui está o dever da permanência em comunhão diária com o Senhor Jesus Cristo para a verdadeira alegria, verdadeiros sentimentos espirituais. A fé e confiança nele é uma condição absoluta para sentimentos espirituais sadios, corretos e contínuos, para a segurança, para a antecipação do céu, para a paz, para a alegria, para a certeza, para o entusiasmo, permanecer em comunhão com Cristo. Veja o versículo 10 também. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aqui está implícito o quê? Santificação. Fé e confiança no Senhor, primeiro, e então preocupação por santificação. Essas são condições para nós experimentarmos estes sentimentos espirituais verdadeiros: paz, alegria, antecipação, entusiasmo. Há mais uma condição aqui, versículo 8. Volte-se novamente nesse versículo. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Zelo. Zelo por produzir fruto no reino de Deus. Você tem zelo? Quais são os frutos? Semana após semana, mês, anos já passaram. Quais são os frutos em tuas mãos para oferecer ao teu Salvador quando você ora a Ele e adora a Ele e se apresentará a Ele um dia? Nenhum fruto. Salvação pertence ao Senhor, mas você chegará na eternidade com nenhuma alma em tuas mãos. Frutos espirituais. É Ele quem salva, usando o seu povo no evangelismo. Você está lá, você testifica durante a semana, zelo por produzir frutos. Versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Salvação, não é? Eleição, justificação. E vos designei, nomeei, depois da salvação, para viver sozinhos neste mundo, curtir a vida como um resort, cuidar da família e ir na igreja de vez em quando. Não.
para que vades, saiam às ruas, conversem com as pessoas e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então veja aqui, essas palavras do Senhor Jesus, versículo 11 novamente, observe o condicional. Tenho-vos dito isto, no versículo 4, no versículo 8, no versículo 15. Tenho-vos dito isto, estas coisas, estas condições, fé e confiança no Senhor, preocupação por santificação, zelo no serviço do Senhor. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aqui está o condicional. São condições, e elas são muito importantes se nós desejamos ver e experimentar verdadeiro sentimento e alegria espiritual em nossa jornada. Agora, queridos irmãos, suponha que alguém tenha confiança de fato no Senhor, está preocupado com a sua santificação, mas não possui absolutamente nenhuma intenção de servir ao Senhor em qualquer forma. Não tem nenhuma parte significativa ou papel no serviço de reunir os perdidos sob o som do Evangelho e de obras que dignificam Cristo e traga glória a Ele, não para si mesmo. Suponha que esse seja o caso de alguém. Bem, não há como então eu ter gozo e alegria completo. Você não tem um objetivo central na vida, uma dedicação central a Cristo em teu serviço. Este é um componente que está faltando ali. Mas o desejo de Cristo para você, essa é a vontade do teu Pai Celestial, para você e para mim, é que o teu gozo, a tua alegria seja completa. Essa é a vontade, o querer singelo, sincero de um Pai amável, que o meu filho tenha alegria completa nessa jornada. Mas se este componente está faltando, como poderia ser uma alegria completa, se é um condicional da parte de Deus? Veja uma outra situação similar, capítulo 16, versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Isso tem visto oração, não é? Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Isso obviamente a respeito de oração. A alegria está ligada à oração. O gozo virá como resposta a orações. Você ora, clama ao Senhor, persiste, como igreja se reúne para clamar por conversões, pela vida da igreja, pela salvação de pessoas. Gozo virá quando nós vemos essas respostas do Senhor. Versículo 20 a 22 é muito importante. Eu não lerei, mas qual a ideia aqui? O gozo de ver a Cristo. Não deixe-me ler esse versículo, é tão importante. Versículo 20 a 22 do capítulo 16. Observe. Na verdade vos digo que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, dar à luz. O menino está vindo, porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição pelo prazer, gozo de haver nascido um homem no mundo. Que coisa estranha, não é? Oração e uma ilustração sobre dar à luz e a criança nascer e alegria. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Gozo de ver a Cristo, o Filho. Eles estão tristes aqui, a igreja está triste neste mundo, embora tenha alegria. O mundo não nos conhece. Há aflições, há pessoas duras, há pessoas frias na igreja, não convertidos, há todo tipo de coisa. Mas quando nós vemos a Cristo, é isso que ele está dizendo aqui. A sua ressurreição, ver o Salvador, eles o verão. Então, quando ele subiu, eles o viram, então quando ele subiu aos céus, eles continuaram a ver a Cristo com os olhos da fé. E olhar para o Senhor com os olhos da fé. E o seu retorno a este mundo, experimentar a sua presença pela fé em comunhão com Ele, é uma alegria tão tremenda, tão completa. Você tem alegria no Senhor? Diariamente, tenho alegria com Cristo. Esses componentes me trazem profunda alegria, te trazem profunda alegria no serviço, na jornada, estando com o Senhor. Essa é a vontade de meu Pai, porque eu deveria negligenciar se a bênção aqui para mim e para você. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Olhar para o Senhor, ver a Cristo, estar em comunhão com Ele. Você vê a Cristo diariamente, vê-lo com os olhos da fé,
valorizar a comunhão. Eu vou ver a Cristo, eu vou orar a Ele, estar em comunhão com Ele. Eu vou ver a Cristo, ouvir a sua palavra. Eu vou ver a Cristo louvando a Ele. Eu vou ver a Cristo servindo. Com os olhos da fé eu vejo a Cristo, a sua obra, o seu lidar comigo, o seu toque em meu coração. Eu vejo com os olhos da fé e eu experimento a Cristo em minha alma como pastor, como disciplinador, como confortador. Eu vejo, eu sinto. Eu toco como os discípulos, eu vejo e eu como daquilo que Ele preparou, a sua palavra, ter comunhão com Cristo, continuamente, diariamente com o Senhor. Outro fator para a alegria espiritual, capítulo 17, versículo 13. Eu não lerei porque o nosso tempo se acaba. Aqui está a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Jesus falou assim, só o versículo 1, e levantou os seus olhos ao céu e disse, e aqui ele ora. Queridos, isso aqui não é teatro. Cristo orou de fato. Ele orou ao Senhor de fato aqui. No meio das pessoas, dos discípulos, ele orou ao Senhor. Ele não estava usando atuando, fingindo de orar. Ele fez isso para que os discípulos ouvissem o que ele estava orando ao seu Pai Celestial e ficasse claro na mente deles esse tipo de coisa. Observe, eu oro para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, os livre do mundo. Que os seus discípulos, ele estava ensinando, são diferentes do mundo. E que a igreja é diferente do mundo. Ele orou por aqueles discípulos e por toda a igreja, para que eles fossem santos e separados do mundo, um com o Pai, como Cristo e o Pai eram um. Para que todos tivessem sempre em mente a diferença clara entre os filhos de Deus e os filhos do mundo. Os que amam a Deus e os que amam o mundo, a separação da igreja do mundo e dos estilos do mundo. Ele orou para que os discípulos entendessem isso. É incrível pensar que neste exato momento em que nós estamos aqui, em muitas igrejas, a adoração a Deus está sendo conduzida agora por música mundana, por melodias mundanas e performance mundanas. E as pessoas estão fazendo, observe, exatamente, spot on, no lugar certo, na mira, exatamente aquilo a respeito do qual Cristo orou que eles não deveriam fazer. Eles estão trazendo o mundo para as suas vidas, o mundo para a igreja. Não é incrível? Não é um checkmate do diabo que na casa de Deus, onde deveria haver reverência porque não há no mundo, santidade porque não há no mundo, adoração bíblica porque não há no mundo, lá no Santo dos Santos, a comunhão do povo de Deus com o Senhor, naquele lugar de obediência e sinceridade, exatamente lá o diabo tem a vez. Não é fantástico a que ponto nós chegamos? Que igrejas em tantos lugares estão fazendo exatamente aquilo a respeito do Cristo orou pelos seus discípulos que fossem preservados do mundo. Para que sempre houvesse uma imensa, clara e visível diferença entre a igreja e o mundo. E o mundo agora sendo trazido para dentro de igrejas, e o espírito entristecido, e não há verdadeira alegria e gozo espiritual. E no lugar é colocado o entretenimento, e o resultado é frieza. Não somente na igreja, mas em nossas vidas individuais, às vezes, e aos poucos nossos corações se tornam enamorados com as coisas do mundo, posses, algum tipo de entretenimento característico deste mundo, a alegria espiritual se murchará. Eu tenho tanto a dizer de tantos textos, nosso tempo corre para o final. A Bíblia fala sobre homens e mulheres que tiveram seus sentimentos afetados, exauridos, passaram os sentimentos, não sentem mais, por conta do mundo que entrou em suas vidas. E aqui está uma advertência séria se nós queremos ter alegria no Senhor: separação do mundo. Separação do mundanismo. Mantenha estes sentimentos vivos, meu irmão. Mantenha eles vivos. Você, para manter uma planta viva, precisa olhar para ela, pôr no sol, pôr água, cuidar, dar atenção, trocar a terra, enxertar. Mantenha estes sentimentos vivos. Mantenha a certeza de salvação viva, por meio do louvor, confiança no Senhor e serviço ao nosso Deus. As pessoas perdem a certeza de salvação muitas vezes e elas perguntam: por que isso está acontecendo? Mas você sabia que certeza e fé são as mesmas coisas, dois lados da mesma moeda? Como você consegue certeza e segurança de salvação pessoal? Você consegue isso pela fé. Você para de ouvir Satanás cochichando no teu ouvido com dúvidas em tua mente o tempo todo. Você para de ouvi-lo e começa a afirmar o que Deus fez por você. Você levanta o escudo da doutrina da fé. Ele me amou, Ele me salvou. Você não dialoga com Ele. Você agradece a Deus o que Ele te ensinou. Ele me ensinou isso, Ele me livrou disso, Ele me guardou com isso. Louve e agradeça a Deus.
E fazendo isso, você não pode dar ouvidos ao mesmo tempo ao diabo enquanto você louva ao Senhor. Preserve a tua certeza de salvação. Como manter essa percepção de Cristo continuamente? Tremendo sentimento. Pense sobre Ele, o seu ser, que Ele ama você. Sou amado por Cristo, eu não sei como, mas eu sou amado por Ele. Na eternidade Ele me amou e me conheceu, Ele me elegeu para a vida eterna. Ele veio por mim, Ele carregou o meu pecado e pelo seu Espírito operou o meu coração e ouviu a minha oração. Ele me manteve até este dia, apesar das minhas tolices, apesar das minhas negligências. Eu sou guardado por Ele, amado por Ele, preservado por Ele. Esse é um pensamento maravilhoso, uma percepção da pessoa de Cristo e do amor de Cristo por você. Então mantenha gratidão viva e contínua. Reconheça a mão de Deus em teu caminho. Não seja como os israelitas, murmurando, Deus abençoe e você se esquece. Você pede, Ele abençoe e você não agradece. O resultado vai ser murmuração. Agradeça. Faça menção das coisas em oração que Ele fez por você. Expresse gratidão e louvor em teus pensamentos com cânticos espirituais, com salmos e hinos, andando pelo caminho. Louve, afirme, agradeça. Então, antecipação. Não somente de bênçãos nesta vida e na instrumentalidade espiritual, de força e vigor, mas antecipação do céu, estar diante dEle, um dia maravilhoso. Pense sobre estas coisas. Antecipação do céu, a glória eterna. Então, paz. Qual o problema presente na tua vida neste momento? Você traz esse problema diante de Deus, físico, material ou subjetivo. Ele vê, Ele conhece e Ele tem uma resposta se você orar. Eu estou absolutamente seguro. Ele me guia através dos problemas e das disciplinas que eu preciso enfrentar, das correções ou das bênçãos. Assim eu posso ter paz, porque eu estou descansando a minha vida, o meu dia e o meu futuro nele. Eu posso ter paz. Então, entusiasmo com a condução de Deus na sua vida e como Deus abençoa outros crentes, ter entusiasmo como Deus responde à oração deles, alegria nisso e prazer nisso. Oh, como isso aconteceu e como isso funcionou e deu certo, isso foi resolvido. Eu esperei por meses que isso acontecesse, às vezes por anos, às vezes por uma década, e de repente eu vejo a bênção do Senhor na minha vida. Que alegria, alegre-se com a bênção do povo de Deus, entusiasmo com a resposta de oração. Que maneira remarcável como o Senhor lida conosco. Entusiasmo no serviço do Senhor. Queridos amigos, valorize. Estes são os verdadeiros sentimentos espirituais bíblicos. Busque em Deus o escopo completo deles, para que o nosso gozo seja completo. Não confunda sentimentos espirituais com sentimentos apenas. Lembre-se que sentimentos, emoções, intuições, eu sinto isso, aquilo, não é a base de Deus para a autoridade doutrinária, para o comportamento e a conduta, a escolha, tomada de decisões. E lembre-se que a vontade de Deus é um desejo de sentimentos completos, e o condicional está aqui: permanecer em Cristo, servi-lo. Você percebe que em tudo está obediência, submissão, e lembre-se que a fé está na mente, que ama e conhece a palavra de Deus. E quando as afeições não estiverem funcionando, você pode continuar a orar, a servir ao Senhor, a obedecê-lo, e Ele abençoará os sentimentos, e Ele corrigirá aqueles que não estão certos nos sentimentos nossos, não é? Aqueles errados que nos dominam, e Ele te dará paz e alegria, porque você o ama e você permanece dele. Essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Que amor, não é? Que Ele tenha preparado estes sentimentos espirituais vivos, sadios, tão necessário. Que o Senhor nos abençoe, e esta é a vontade dEle, e nós devemos buscar isso.